Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos agora pela TESP. Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos agora pela TESP bater um papo com a Aline Barcelos. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância do vínculo, com o cliente, arteterapeuta, no tempo de pandemia. A Aline, arteterapeuta, né? Ela tem um trabalho muito importante com o feminino sagrado. Ela trabalha com grupos, trabalha individualmente e tem bastante coisa assim de experiência para trocar com a gente, né? Então, em nome da TESP, eu agradeço muito, né, as pessoas que estão chegando. Vamos só esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando, para que a gente possa receber a Aline. Boa noite, Selene. Olá. Vamos aguardando um pouquinho, né? As pessoas estão chegando. A Aline daqui a pouco entra. Aline. Oi, Aline. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo? Bom, a gente vai bater um papo hoje, né? Então, as pessoas estão entrando ainda. Acho que a gente pode dar aí um, dois Sim, minutinhos, né? Vamos esperar sim. para entrarem. Deixa eu me ajeitar aqui também. Tá. Eu estava falando com as pessoas, né? Que a gente vai bater um papo um pouquinho sobre a importância do vínculo, né? Do cliente Sim, terapeuta. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso para você agora nesse momento de pandemia, né? Esse momento bem maluco aí que a gente está vivendo, né? é, E então, para a gente trocar um pouquinho, né, de experiências com você, porque cada um, né, cada arte terapeuta tem aí o seu mundo, né, de atendimentos, e é sempre bom essa compartilhar, né, com, um com o com outro. certeza. Esse momento de um inverno, né? Eu falo que é um inverno planetário, de a gente se recolher mesmo. Tá Sim, obrigando todo mundo a entrar para si, né? sim, Então, isso, está sendo um desafio para todos nós em termos como que a gente pode se reinventar, né? Eu acho que o tema aqui de falar de criatividade nesse tempo de pandemia é de como que a gente pode se reinventar, né? Tanto nos processos como a gente mesmo se reinventar, se repensar, né? sim. Vamos falar um pouquinho para a gente, Aline, conta um pouquinho para a gente, né? Primeiro, assim, como é que tá, como é que ficou, né, a situação dos seus clientes? Se você mantém todos os seus clientes, no atendimento, como é que foi, né? Como é que está sendo esse movimento? A princípio, assim, quando começou, quando veio a notícia que a gente não podia mais estar juntos, né? Me veio uma inquietude. Eu falei, ixi, e agora? Como que vai ser? Né? Aham, Como que a gente vai se reinventar com com esse novo cenário, né? sim, E, e o que me fez mais, mais forte, assim, que eu até conversei um pouco com os clientes, conversei com você, que eu acredito que o que permitiu com que as coisas continuassem foi o vínculo, sim, né? Então, aham, assim, o percurso arte-terapêutico que acontecia no ateliê, é claro que a presença nunca vai ser substituída, né? sim, Estar as pessoas juntas,
né? O calor humano, a pessoa entrar num ambiente que ela possa estar ali, um mergulho, né? Para ela, um espaço dela. Nada disso vai ser substituído, né? O vínculo humano presente. Mas eu acredito que o veículo para o processo continuar foi o vínculo. Né? O vínculo que já tinha sido feito e depois outros que apareceram, de a gente poder tricotar outros vínculos, né? Costurar novos vínculos, mas eu acho que o vínculo é o que possibilitou a continuação dos processos, né? Então, assim, praticamente 90% dos clientes continuaram, né? Sendo o meu cliente mais novo tem 6 anos, consegui continuar o processo, né? Que, ao meu ver, foi um desafio, mas eu percebi que existem milhões de ferramentas, né? Na janela virtual que a gente pode promover a sensibilização e promover o processo, né? E eu falo que é uma janela mesmo, é uma maneira de a gente se conectar, né? O mundo daqui com o mundo de lá, né? Tem uma autista que vem comigo há 4 anos, que também foi um desafio, mas que o processo continua e foi... Eu acho que Está ainda é uma sendo maravilhoso. descoberta, né? Acho que é É uma uma descoberta descoberta. mesmo. É. E o quanto que eu descobri que o vínculo é o veículo. Né? O vínculo para a gente manter o processo. Né? Para ela ter um momento onde ela possa expressar as emoções dela, de a gente construir recursos, continuar construindo recursos para ela saber lidar com esse momento que para ela, de começo, foi muito desafiador, né? Como está sendo para todos nós. E os outros clientes que já continuavam, que são mulheres, que a gente conseguiu continuar o processo, né? Também com desafios, claro, né? De se adaptar a essa nova ferramenta, né? Porque antes era o presencial. Mas a gente descobre o quanto que tem de recurso, né? Quantos recursos a gente tem virtualmente que são preciosidades, assim, que ajudam a gente a continuar nesse processo. Sim. Né? É importante, você fala muito das ferramentas, né? Porque ajudam a manter esse vínculo. Então, eu acho que a gente vai descobrindo mesmo quantos recursos, né? Porque assim, a gente até usa tecnologia, mas não no cotidiano, né? Isso virou a nova rotina, né? E é interessante isso. Você tem algumas, assim, algumas experiências que você possa compartilhar, que você possa falar, sugerir? Não em si o trabalho, mas assim, os tipos de ferramenta que pode ser usado, que você gosta, que você acha que se adaptou? Olha, uma coisa que eu achei que é muito legal, porque assim, os aplicativos que a gente usa, tem alguns que eles têm a possibilidade de você partilhar a tela, né? Então, o que a gente tem de recurso de visita em museu online? A gente tem recurso, o Google tem uma ferramenta que chama Google Art, não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta incrível, né? Que você pode visitar lugares, você pode explorar obras de arte, explorar artistas. Tem uma ferramenta até que você escolhe obras por cor, né? Nossa, Você coloca por lá, ele aparece várias obras por cor. Fora isso, por você partilhar a tela, você tem contos online que você pode partilhar com a criança, por exemplo, que você pode ir lendo com ela, né? Que são exercícios para acessibilização, a própria obra, música, né? Que você pode escutar junto. Então, quando eu vou trabalhar música, eu mando a letra para o cliente, então a gente vai trabalhando música, sensibilização junto. Enfim, o recurso da tela, ele possibilita
uma sensibilização com milhões de materiais que a gente tem de acesso. Sim, sim. Né? Legal, você falou um pouquinho da gente se reinventar, né? E da importância da criatividade para a gente estabelecer esses vínculos, né? Então, assim, como é que você vê isso, né? A importância do arte-terapeuta, dele ter essa visão um pouco mais ampliada, né? Em relação, assim, despertar a criatividade em si. Assim, o que eu acredito, assim, né? Eu gosto muito de um filósofo que chama Martin Buber, que ele tem um livro que ele fala eu e tu, eu e isso, né? E ele vai falar a importância desse vínculo como escuta, né? Como você transformar o outro em um ser único, né? Como que é Uhum. você humanizar o outro dentro de um processo? É você entender que ele tem a particularidade dele, o tempo dele, o processo dele, né? Cada um tem o seu tempo, Uhum. né? Sim, Mas para me colocar ele como eu e tu, né? Ver ele como tu, eu preciso também estabelecer primeiro meu vínculo como eu. uhum. Eu não acredito em nada, em partilhar algo que eu não vivo, Sim. né? Então, a ferramenta da criatividade tem que começar em mim. Eu sou uma pessoa que eu vivo arte, né? Importante, Eu né? estou Muito toda importante. hora ouvindo música, eu estou pintando, eu estou experimentando materiais, estou criando coisas. Então, isso facilita o meu processo criativo Uhum. para eu pensar nas possibilidades do criativo do outro dentro do processo dele. Perfeito, isso mesmo. Das minhas ferramentas que eu experimento, eu falo, puxa, olha, essa música tem alguma coisa que dentro do processo dele vai ser uma sensibilização legal para ele acessar algumas coisas que ele foi trazendo dentro do processo dele, Sim. né? Para como sensibilização para ele ir para a expressão. E quando eu me vi, por exemplo, dentro, continuar um processo em que os clientes chegou uma hora que eles não tinham mais o acesso aos materiais que eles tinham dentro do ateliê terapêutico, É. eu precisei me reinventar quanto aos materiais que eles poderiam ter no espaço deles. Então, eu fui criando novas possibilidades. Né? Então, por exemplo, no começo, acho que travou a tela da Cris, não sei se é a minha ou a da Cris. Cris? Oi. Foi aí ou foi Oi. aqui, mas tudo bem. Não sei. Tudo bem, vai. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, voltando, né? Quando eu me percebi que os materiais que eles não tinham mais acesso, que eles tinham aqui dentro do processo, que eles vinham para cá para ter o acesso, eu percebi que o quanto que eu tinha que me reinventar criativamente também, buscar possibilidades do que o cliente tinha dentro da casa dele. Então, Uhum. seja material suporte, né? Uhum. Então, aconteceu nas primeiras semanas que as coisas estavam mais fechadas. Eu ver o que as pessoas tinham de possibilidades, né? Sim. Então, por exemplo, não tinha papel, vamos usar o suporte do jornal, por exemplo, e da revista como folha. Vamos usar do que tem de imagem, de escrito ali, para Uhum. sensibilização, É. né? Se eu quisesse trabalhar com alguma coisa mais fluida e a pessoa não tivesse tinta, vamos pintar com o café. O café a gente Uhum. conseguiu as possibilidades de fazer tonalidade. Realidade diferente. E, enfim, que mais? Não tinha possibilidade de material de cor. Já chegou a gente abrir um pente e utilizar o pente ali, né? De Legal. ele produzir a Uhum. arte, Uhum. né? De ter as possibilidades de cor, até eles terem acesso, né? De usar uma folha de uma árvore como recurso para pintar. Então, Sim. assim, me possibilitou de eu também ver as minhas possibilidades criativas no mundo do outro.
que ele pode criar dentro do mundo dele para não perder o processo, né? Uhum. Tem cliente que tinha a possibilidade de muitas coisas lá, tinha outros que não tinham. Só que Sim. a gente precisava dar continuidade ao processo e não perder também tanto as propriedades daquilo que a gente queria ser, aquilo que queria trabalhar e Uhum. que quer trabalhar, Sim. né? E Então é não uma tinha coisa que pincel, você... Ontem, a hora que vamos a gente pintar estava com conversando, cotonete, né? isso, A gente você pintou estava com me falando, cotonete. né? A coisa de você chegar assim a enviar, né, alguns materiais que seriam extremamente necessários, né, para que você acha Ainda para... ainda a gente, porque assim, a maioria, depois que passou as primeiras semanas, que foi um pouco mais de um período mais recluso, né, de muitas coisas fechadas, eles encontraram possibilidades de encontrar material mais simples, às vezes, dentro de um alternativos. supermercado, né, de Ah, acessar, pelo menos ter um kit básico para continuar o processo dentro de mercado. Teve cliente que passou aqui, pegou alguns kits que moravam aqui perto para continuar. Enfim, mas eu acho que quando a gente pensa de manter esse vínculo com criatividade, é do próprio arte-terapeuta também se reinventar criativamente. Porque a gente sim. está testando a nossa criatividade. E eu acho que a gente tem que estar em dia com o nosso criativo. Sabe? Poxa, bom, eu preciso. A gente está trabalhando essa fluência, não tem aquarela, mas, poxa, eu posso pensar em. Ah, você tem um chá de hibisco? Vamos fazer uma aquarela com pigmento vermelho? Pelo menos a gente vai trabalhar com algum. Então, a gente pensar em possibilidades dentro do universo do outro, sem perder o que está se costurando. E é tão legal, né, isso que você coloca, porque assim, uma maneira até de você estabelecer o vínculo, né? Ontem a gente estava conversando, você falou um pouquinho, né? De que você fala para a pessoa o que vai precisar, você vai sugerindo alternativas, tal. Então a sensação que dá é que assim, por exemplo, para a próxima semana, para um outro encontro, a pessoa ficou pensando, né? Como é que eu vou buscar isso, que eu vou pegar aquilo que eu tenho na minha casa. Então assim, também fica uma coisa né, de manter aquele vínculo, né? Para depois, e Sim, essa, e essa assim, o que troca. eu acho importante no processo é assim, eu tentei manter com eles a rotina, né? Então, se eles têm um horário marcado a sexta-feira, se eles puderam manter esse horário, né? Ou a gente se adequou, mas a gente manteve a rotina do atendimento, para ele saber que aquele espaço é o dele, Uhum, né? De ele poder manter, preparar o material dele. Como eu também, quando eu, por exemplo, eu vou trabalhar aquarela com o uhum, cliente e ele tem, sei lá, giz de cera ou a técnica de derreter o giz, X, eu uhum. preparo o meu material aqui como se eu fosse receber ele também. Porque eu continuo no meu processo. Eu Uhum. mantenho esse espaço dele aqui também, Sim, que é né? o vínculo, né? Que Então, também fortalece esse vínculo, né? Porque vocês exato, entram na para eu mesma continuar no sintonia. processo, Uhum, né? é, Então, eu acho isso importante manter a rotina. Claro que tudo é flexível, mas a gente manter aquele espaço, porque eu acredito assim que quando a gente entra num espaço terapêutico, a gente entra no espaço sagrado. A gente está entrando no espaço sagrado do outro, né? A gente está tornando, como o Buber fala, são duas almas ali, sim, é, né? isso Então, mesmo. quando eu permito abrir esse espaço terapêutico para ele, eu também estou abrindo aqui. Eu Sim. nunca atendi um cliente nessa quarentena fora do meu ateliê, na sala. É, e tem a Eu ver com venho o que você para cá. falou agora há pouco, né? Que é aquela coisa, você abre a sua janela e a pessoa abre a dela, né? Porque Exato, é uma conversa por entre janelas, vamos dizer assim, né? né? E eu ainda, o pessoal que faz arte terapia aqui comigo, eu tenho dois gatinhos que, que são os coterapeutas, como diz a Anise, né, no livro dela, que são os Uhum. coterapeutas. E eles participam, dependendo de quem ele escuta, eles vêm aqui e, assim, continua o processo.
É muito né? legal. E eu acho que o mais importante é esse vínculo, né? Que a gente continuou sendo o veículo para as coisas acontecerem, para não perder a costura, que eu falo que o processo terapêutico é uma costura, É uma cultura. né? E continuar esse, esse processo que está sendo muito mais fundamental, não que não seja, mas nesse período as pessoas estão precisando tanto estar Fica com difícil, elas, né? ter esse espaço dentro de casa, criar esse espaço sagrado para elas dentro da casa delas também, É que não é né? uma Que coisa nem fácil, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem a privacidade. É uma coisa, é, né, para ser trabalhada. que nem esse menininho que eu atendo de 6 anos, quando chega perto do horário da arte terapia, a mãe dele já prepara a mesa, já deixa o materialzinho que a gente combinou. Ele traz o que ele fez, né? Porque eu sempre mantenho alguma coisa para ele ir fazendo durante até a próxima semana. Então, ele continua, ele traz, ele tem vontade de mostrar, né? Então, assim, continua. E teve uma situação interessante nesse processo, que eu acho que é muito legal, por exemplo, com criança, é você poder entrar no espaço dele, né? Sim. Então, a gente estava trabalhando a questão do espaço físico dele, trabalhando o quarto do Van Gogh. Então, ele pegou algumas sucatas para a gente construir esse espaço, né? Que a gente estava trabalhando uma questão de medo, né? Que ele estava, os pais trouxeram uma questão que ele não estava conseguindo dormir, né? Acho que até por conta desse cenário todo que a gente está passando. Então a gente foi construir esse espaço afetivo, pegamos uma caixa e fomos construir. E ele foi com o celular pro quarto dele, Olha, me mostrar o que era afetivo. Me mostrou os trabalhos que ele fez aqui no ateliê, que ele tinha guardado, mostrou o espaço dele. Então, foi muito legal o quanto que você poder entrar nesse processo. A casa dele ser o processo é, terapêutico. eu ia falar isso para você. Talvez no consultório, né, você não tivesse essa oportunidade. Então, na Não, verdade, você né? abriu a janela realmente, né? E uma outra coisa, tem esse envolvimento da família, né? E assim, ó, Sim, peraí, agora é o meu momento. Sai de cena, vai para o quarto, né? Então, assim, é o é, meu vínculo com ela, né? Aham. sim. E foi legal porque ele foi mostrando, eu me senti o Sullivan no Monstros S.A., que ela vai tirando, mostrando todos os brinquedos dela quando ele chega no espaço, né, de tudo que é afetivo ali. Eu me senti, porque ele foi pegando tudo que era afetivo e mostrando daquele lugar. Então, foi um passo tão grande para dentro do mundo dele ali que me possibilitou mais acesso nesse processo, Muito né? legal. São coisas que não têm o quanto que isso possibilitou pelo virtual, É, né? Então, assim, se a gente souber, a gente não perde. Se a gente souber lidar, a gente não perde. Se a gente tiver o feeling, a gente ganha. A gente é o criar ganha com. oportunidades, né? Você acaba Exato, criando possibilidades, oportunidades, né? exato. Né? E que talvez ele poderia trazer foto do quarto dele, mas essa afetividade que ele me mostrou com aquele, né? Nossa, a terapeuta está aqui no meu quarto, né? Deixa eu mostrar para ela o É, meu mundo, uhum. né? Então, eu acho que isso é muito válido, né? Então, uma Então, coisa a gente interessante, não só te cortando, só para complementar um pouquinho, uma coisa interessante que eu vejo é que, assim, por eles serem, ainda mais quando você está lidando com crianças, os mais novos, que tem muito essa coisa da tecnologia, né? Parece que já nascem com isso. Então, para eles, assim, esse virtual é estar lá, né? É o real. sim, É diferente do que é para a é. gente, né? A leitura deles, eu acho. E você tocou numa coisa que eu acho que é legal também, porque a mesma coisa que a criança tem acesso à tecnologia,
tem muitas pessoas que tiveram dificuldades de começo. Então, eu acho que foi um acesso, é uma inclusão digital também. Você possibilitar aquele que não tinha facilidade em mexer com o aplicativo, por exemplo, que nem a gente está usando, um outro aplicativo que permita a, o processo sincrônico, você fazer uma inclusão. Sim. Né? Porque, assim, você participou de uma experiência de um dos grupos Sim. em que a gente fez uma experiência virtual e tinha uma das pessoas que tinha dificuldade. Então, o quanto que você também possibilita ele ao acesso ao mundo virtual Sim. também. É. E hoje, Né? inclusive, é a pessoa que mais coloca atividades, né? O que É mais posta impressionante. atividade. Né? Que está sempre ali colocando os processos dele. Então, assim, não você, se você souber, cria uma ferramenta que não desvincula, você vincula. Verdade. Verdade. Você não perde aquilo que você estava costurando. E é legal, né? Porque no grupo você acaba estabelecendo um vínculo com você, do grupo, e o vínculo entre as pessoas do grupo, né? Que um partilhando um pouquinho da experiência do outro, né? Essa coisa gostosa Sim. da apreciação, né? Das pessoas em relação à sua produção. E assim, a pessoa te mostra uma produção dela e acaba mexendo com você, né? Porque assim, as Sim. coisas que aparecem são muito ricas, né? Então, acho que tem essa coisa dessa troca também. Sim. E a possibilidade, né, que nem esse grupo, que é um grupo assincrônico, né, que a gente eu vou levando uma sensibilização e as pessoas vão criando e vão trazendo, possibilita tanto a escuta, Verdade. né, a percepção, né, a devolutiva do outro, né, então está Acolher sendo... mesmo, né? É o acolher o outro, né? Porque eu percebo assim, numa das pessoas, por exemplo, que tem assim mais dificuldade com tecnologia e tem uma vida mais solitária, digamos assim, né? Acaba que a gente percebe que a pessoa interage muito mais para que ela tenha, né, essa escuta, esse olhar. É assim, é uma coisa que me chama atenção dentro do Foda, né? grupo. Toca, né? E além de tudo, você vê assim que as atividades vão ficando mais coloridas, vão ficando, parece que a pessoa vai se abrindo, né? Então assim, eu acho que Exato. a experiência do grupo é muito válida, né? E é uma assim, a gente criou vínculo, né, com essas pessoas também e é gostoso, é prazeroso, né? Eu Sim. acho que isso é importante. Mas é o criativo, né? É o que você É o falou, você tem que usar criativo. toda uma estratégia, né? Muito É, bom. e, e eu acho que, assim, você entender a individualidade de cada um, o tempo de cada um, né? Entender, às vezes, quando acontece da pessoa não se sentir à vontade, porque às vezes tem mais alguém no ambiente, o Sim. cuidado, o respeito, né? Que você tem que ter. Então, assim, até onde que ela pode ir? Porque às vezes acontece, né? Já aconteceu de eu estar atendendo uma pessoa e ela não conseguir estar em outro ambiente e ter alguém do outro lado dela, né? Então, Uhum. como que você conduz para aquela que sinta à vontade, né? Até onde você pode movimentar naquele dia, né? É, Então, eu acho que cabe muito a sensibilidade do terapeuta também, né? De é uma entender coisa o interessante, espaço do outro. assim, essas ferramentas, né? Elas, ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu moro perto de um trem, que passa trem. Então, eu tenho toda hora esse barulhinho. Na outra vez não estava. Então, assim, você está falando essa questão do outro, né? E de respeitar também no grupo, respeitar um pouquinho essa coisa do momento do outro, né? A gente percebe, né, o quanto às vezes a pessoa, pela própria atividade em si, pela própria sensibilização, uma pessoa que não participou de nada, de repente ela aparece com uma coisa lindíssima, né? Então, essa coisa do tempo do outro que você estava falando, a gente acha que a pessoa desvinculou e ela está vinculada no tempo dela, do Exato. jeito dela.
Eu acho que isso foi, assim, também é uma das coisas bem legais. Você estava falando Sim, também pra, ontem na nossa conversa, né? Que você tem a experiência desse grupo, né? Você tem a experiência dos clientes que já eram e clientes que apareceram, né? Então, eu acho que você tem essa coisa do misto, né? De um pouquinho de tudo isso. É bem, também acho que é uma experiência legal. Como é? o novo, eu assim, é, voltando ao que a gente falou de começo, que eu acho que nunca a gente vai substituir o presencial, né? Mas, e voltando de novo no Martin Buber, que eu acho que ele, todo terapeuta tinha que ler ele, esse livro principalmente, do Eu Tu, né? Que é você, a possibilidade de construir vínculo também é nesse mundo que a gente está, que é sem ser o presencial. É quando você está por inteiro com o outro, quando você escuta, quando você tem uma relação, né, uma alteridade, né? Existe aí a possibilidade da construção de um vínculo, Sim, né? Voltando, nada vai substituir o presencial. Mas é possível a construção, sim, de vínculos novos nesse período de pandemia, sim. né? É você estar presente, é você estar na escuta, né? De você entender, de novo, as possibilidades que ele tem ali para entrar num processo, quais os materiais que ele tem, É, né? É você entrar no mundo do outro. você falou um pouquinho ontem, né, comigo, na questão da autenticidade, né? Do arte-terapeuta, ele mesmo se trabalhar, trabalhar essa questão, né, desse vínculo próprio com a arte, né? E assim, de ter aquela coisa do primeiro contato, né, do conhecer, conhecer que o terapeuta conheça o cliente, né? Para que Sim, isso se desenvolva. eu acredito muito, eu sempre falo assim, quando alguém chega de começo no processo, eu falo assim, a primeira coisa é você entender se a linguagem e se você tem um começo de vínculo com o arte-terapeuta ou com o terapeuta, enfim. Porque se você não tiver o mínimo de vínculo, nenhum processo vai. Você pode usar a ferramenta que for. Sim. Né? Você precisa, que nem, vamos atravessar uma ponte, você vai dar a mão para qualquer um, você vai ter que sentir afinidade com quem vai te dar a mão. Se a ponte tiver, você tem que ter segurança. Então, eu Uhum. sempre falo, conheça o seu terapeuta, bate um papo com ele, sente se você tem afinidade com ele. Às vezes, a ferramenta, a gente vai trabalhar todo mundo com arte terapia, tem todo um monte de arteterapeutas ou um monte de psicólogos, mas você tem que ter afinidade com a linguagem dele, com o jeito que ele fala. Senão não adianta, não vai. Né? Sim. Eu já tive experiência de não conseguir um processo porque eu não entendia muito a linguagem, eu não tinha afinidade. O processo trava. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para um vínculo acontecer é sentir se está acontecendo essa relação de eu e tu. Uhum. Se tiver construído, se essa relação eu e tu está funcionando, o processo vai acontecer, Sim. né? Sem Uhum. isso, é, não acontece, Sim. né? E uma coisa que a gente estava falando, que eu acho que, assim, eu acho que a gente já falou disso hoje na live, o quanto que é importante o arteterapeuta estar em dia com a criatividade dele também, e com o processo de autoconhecimento dele também, É. né? Tá com a terapia em dia, tá se olhando constantemente, né? Uhum. Para ele estar o eu inteiro para estar para o tu que está ali do outro lado, Sim. né? E viver e falar e acreditar e passar para frente aquilo que ele vive. Uhum.
né? Não adianta eu falar sobre arte, falar que a arte transforma a vida das pessoas se eu não pratico arte. Uhum. É, essa coisa que você falou, né, do reinventar-se e, assim, despertar o nosso criativo mesmo, enquanto terapeuta, arte terapeuta, né? Porque, assim, se a gente está numa rotina, né, a gente tem as materialidades, de repente você não tem, né, como é que você vai. Porque, assim, você tem que passar. Isso, eu acho que deixar a pessoa se sentir um pouco segura, sentir uma energia, se é que a gente pode dizer isso, né, que dê para criar esse conforto, né, para ter essa questão da privacidade. Eu acho que isso é muito importante, né, para construir mesmo esse vínculo sólido e manter alguns vínculos, né? Porque nesse momento que nós mudamos, os outros estão mudando também. Então, como é que vai se dar essa relação, né, para manter também esse vínculo, né, que já existia, vamos dizer assim, porque alterou a configuração, né? Então, como é que acontece isso? Eu acredito que a presença, ela não é só física, né? Não. É. A presença é você estar ali por inteiro, mesmo sendo por uma janela virtual, Uhum. né? Às vezes eu posso estar numa presença física e não estar presente. Você está ali, né, Sim. na escuta, prestando atenção na produção do seu cliente, né, olhando o que ele está traduzindo, o que ele está colocando na hora da produção, né? Uhum. Possibilitar, ajudar nessa produção na hora que ele está se expressando, ele se vê ali, né? Uhum. Isso é um feeling que dá para ser trabalhado também no virtual. A gente não perde isso. Não. E, na verdade, acho que tem um pouco também do mito, né? Essa coisa de que você está afastado. O físico é importante, é legal, o presencial, mas, assim, nesse momento todo que um monte de festas de aniversário aconteceram, né? Um monte de coisas assim. Então, acaba que a gente sente um pouquinho da pessoa mesmo, né? E eu falo que é uma possibilidade enorme que a gente usa para acessar as pessoas, né? Não só essa Uhum. questão de acessar para conseguir desenvolver, sei lá, resolver alguma coisa, mas no sentido mesmo de compartilhar, né? Desse momento, do momento do ateliê. Assim, uma coisa que eu acho que eu descobri, é que nem eu falei, eu vivo muito arte, né? Eu gosto de arte. Para mim, arte é uma necessidade como comer, beber. Eu tenho necessidade de arte, eu preciso. Ou eu estou escutando música, eu estou lendo uma poesia, ou eu estou escrevendo. Eu preciso disso como abastecimento, né? E, e eu descobri no virtual tantas ferramentas que depois, quando acabar essa pandemia e voltarem os atendimentos presenciais, quantos recursos que dá para ser trabalhado depois no presencial também. Não com a tela, com o computador, mas materiais mesmo, sabe? Uhum, De ideias que você vai fuçando e você vai achando, pesquisa, né? Então, assim, eu acho que possibilita, às vezes, quando a gente tem esses empurrões que vai acontecendo, que a vida nada é previsível, né? uhum, Faz a gente ir para frente, sair às vezes de uma zona de conforto, criar coisas novas, né? Criar possibilidades para acessar esse cliente, né? Então, uhum. assim, existe muitas possibilidades que talvez esse, esse exercício de que a gente está tendo que se reinventar, a gente também está se reinventando em ferramentas novas, que eu também vou trazer para o presencial, né? Então, assim, são milhões de possibilidades que a gente está abrindo também. Na Né? dificuldade que a gente vai descobrindo outras coisas, né? E enriquece demais, né? Eu acho que Sim, enriquece bastante. sim. Estava tentando dar uma lidinha aqui, que tem uma questão aqui. Agora deu uma apagadinha aqui.
Eu falando da também estou confiança, tentando. né? Então, eu estava tentando ler, né? Que é muito acredito muito no vínculo para construir, né, construindo esse processo para essa entrega subjetiva de ambos, profissional e cliente, né? A libertação no decorrer da confiança que se adquire um com o outro é tudo. Né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? É a confiança. Acho que ela falou a palavra que eu acho que é você estabelecer confiança. O ambiente seguro, né? De um ambiente seguro de você falar para a pessoa, olha, aqui está tudo bem, aqui é o seu lugar, aqui é o lugar que você tem, aqui é um lugar seu, sem julgamento, sem, né? Para ela sentir que a gente é só um promotor para que Sim. ela encontre, que ela desperte, que ela se veja, enfim. Você falou um pouquinho também, né? Você já tinha comentado um pouquinho desse compromisso, né? De horário, manter a rotina, mas ter, assim, assumir mesmo esse compromisso. Então, já sabe que aquele período, naquele lugar, naquela hora, né? Isso também estabelece o vínculo, né? Porque é uma Eu acho isso importante para ambos, né? sim, Para ambos. Porque, assim, o mais importante do que o horário da arte terapia com ela ter aquele horário para ela, ela saber que aquele horário é o dela, que ela vai se programar, que ela vai cuidar do espaço dela, que ela vai separar as coisas que a gente pensou e combinou para o que a gente vai usar. Então, você separar esse lugar para você, como aham, eu preparo também aqui para atender e separo também o material que a gente vai usar, enfim, é muito sagrado. uhum, Né? Você está acessando algo que muitas vezes no dia a dia a gente não para acessar. é, Que é esse lugar, esse ser aqui, uma alma que habita aqui, composta de todas as partes, pensamentos, emoção, espiritualidade, enfim. Né? A gente abre um espaço sagrado, eu acredito muito nisso. Né? Sagrado é tudo aquilo que está no seu lugar. Né? E como que a gente humaniza o atendimento? É entendendo que o outro é o que ele é, o tempo dele, o espaço dele, né? a questão da entrega, né? Estabelecer Sim, esse vínculo com confiança, né? Para que tenha essa possibilidade de entrega, sim, para que realmente as coisas sejam trabalhadas, né? Eu acho que isso é essa coisa que você fala, né, de preparar o ambiente, assim como o cliente também, essa coisa de sentir isso, né? Eu acho que tem um pouco disso, né, da coisa do sentir mesmo, né? Trazer um é. pouco de... Eu acredito muito nisso, que para a gente acessar esse criativo, acessar o criativo que é o criador, a gente precisa abrir espaço para ele. Sim, E para eu abrir espaço para ele, eu tenho que preparar um lugar. Lógico que às vezes a gente tem uns insights criativos que às vezes acontecem em qualquer lugar, a inspiração. sim. Mas se eu estou criando um processo criativo para ele acessar o criativo, eu preciso preparar esse lugar. Que não Seja é só virtual, físico, né? Que não é não só é só físico, físico. né? Mas Não é o um lugar. físico, ele Sim, estimula o acesso, né? Quando eu sei que eu vou entrar naquele espaço, às vezes acontece de eu ter um insight criativo, eu vim aqui escrever ou pintar alguma coisa, porque, enfim. Mas quando eu preciso acessar alguma coisa, eu crio um espaço. Eu abro um espaço para esse criador vir. Né? Então, eu preciso estar com esse ambiente psíquico preparado para receber esse outro, o físico para abrir esse psíquico, para trazer inspiração. poesia, né? Né? É, é bem legal isso, né? Porque assim, essa coisa, você vê quantas coisas novas, né? Essa questão do vínculo pela tecnologia trouxe, né?
E é uma coisa mesmo da gente pesquisar ferramentas também, né, que facilitem isso, que contribuam para isso, né, essa coisa de acessar os lugares, né, que estão abertos, os museus, coisas que dentro do ateliê a gente pegava, né, ou na própria tela do computador, mas uma obra, algo que, uma música mesmo, algo assim que contribuísse, mas era mais um instrumentozinho, como pegar o pincel, e agora não, né? A gente está nesse ambiente mesmo e que possibilita esses outros caminhos no meio desse ambiente, na verdade. Você está ali, mas vocês podem visitar outros lugares, né, que Sim, facilitam o processo. Então, que acho é, que isso, que é um processo de imaginação, né? sim, Que nem total. a Rosana falou, muitas vezes iniciou com algo planejado, mas no momento se faz tomar outro rumo. Sempre, a gente tem que ter flexibilidade, né? Sim, Às vezes a gente planeja alguma coisa e principalmente eu vejo isso acontecendo, por exemplo, no meu atendimento com o autista, né? Que às vezes o que eu pensei que eu ia acessar ele naquele dia não acesso, eu tenho que ter flexibilidade e criatividade para acessá-lo naquele momento de outra forma, né? Então, uhum, nem sempre planejado, né? Às vezes é um planejamento, mas não é um concreto. A gente tem que ter a flexibilidade para acessar aquele momento que, não só no caso do autista que eu atendo, mas como outros, né? Esse caso do autista é uma coisa que eu acho legal partilhar, porque eu faço um trabalho junto com uma fono, com essa autista, né? uhum, E conforme a quarentena foi acontecendo, a gente percebeu que dava para a gente entrar juntas na sessão. Então a gente entra 2 vezes na semana, né? Ela na minha sessão e eu na sessão dela, e a gente legal. faz um trabalho interdisciplinar, em que ela consegue trabalhar a linguagem e eu produzir esse processo arte terapêutico. Então está sendo fantástico, está sendo um aprendizado para nós duas, assim, né? Porque ela já tinha um vínculo antes com nós duas, porque a gente fazia um trabalho interdisciplinar, às vezes eu produzia alguma coisa aqui para dentro do ateliê, a própria cliente levava para ela, então a gente fazia uma ponte assim. Então está Uhum, sendo um trabalho muito legal porque a gente está fazendo as duas juntas. legal. Então está sendo uma costura muito muito legal, É interessante, né? porque assim, é a diversidade, né? Essa coisa da Sim, diversidade, de somar, né? As habilidades, né? Dos dois exato. terapeutas. E quanto é possível, né? Sem a gente, cada uma entendendo o trabalho da outra, mas podendo é, atingir aquilo que a gente está fazendo, né? Deixa eu só te Então, que cortar um nem. pouquinho, Aline. Faltam Tá. 2 minutos. Se cair, tá? Então você vai Não, tudo falando. bem, a gente levanta. Ah, né? A gente agradece, tá bom? Em nome da TESP, eu Tá agradeço. bom. Falar com você é sempre muito bom, né? E eu acho que muitas novidades aí você trouxe, né? Muitas informações assim que pode contribuir com o trabalho da gente, e é importante. Então pode continuar falando do vínculo, que vai sair em 2 minutos e Não, meio. não, é isso mesmo, né? Eu queria agradecer também, né? De a gente, do convite. E é muito bom falar das nossas experiências. Eu amo o que eu faço. Se eu nasci para uma coisa, é para arte terapia, para arte. Eu acredito muito na cura e no restabelecimento, na saúde, né? Por meio da arte, porque eu vivo isso. Então, eu sinto dor, eu tenho tristeza, todo mundo tem, só que a gente é, tem a arte como suporte, a gente tira um pouco da gente, né? Principalmente nesse momento. Ah, posso mandar um beijo para a Maria Ângela? Amo ela. Pode, Ah, linda. Também tô com saudade. pode sim. Isso mesmo, Anine. Muito obrigada, né? Eu acho que super contribui, né?
E essa visão, acho que, da amorosidade também com o ser humano, né? Eu acho que através da arte a gente consegue humanizar, né? Por isso que a É, arte terapia ela não, é eu muito acho que é rica, né? a ferramenta universal que a gente tem, que a gente conseguiria uma, uma leveza, assim, sabe? A cura, dar as mãos no planeta, eu acho que é a arte. É, Eu não acredito em outra. Se tiver alguma melhor que a arte, vocês podem me falar, mas eu acho que. é verdade, é isso mesmo. A arte é vida, né? É isso. Obrigada, viu, Aline? Foi um Obrigada, prazer. gente. Gratidão, foi muito bom. Viu? Um beijo. É, tchau. Beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau. É, tchau.